todos e todas que nos acompanham. É um prazer conversar com vocês sobre literatura e, particularmente no dia de hoje, em que o nosso convidado, Ricardo Azevedo, que dispensa apresentações, está entre nós. Ilustrador, escritor, com uma produção literária de inegável qualidade, é também conhecido por artigos em que reflete sobre o discurso popular, literatura e poesia, problemas do uso da literatura na escola, cultura popular, música popular brasileira e questões relativas à ilustração de livros. Nesse período do ano letivo em que as escolas elaboram seus planejamentos e organizam as listas de títulos a serem lidos com os estudantes no ano seguinte, vale a pena refletir sobre os critérios adotados nessa escolha. Afinal, há uma literatura para pequenos, médios e grandes? Bem-vindo a essa prosa, Ricardo. Oi, Mazé, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder conversar com você aqui, né? E principalmente tratar desses assuntos que, para mim, me interessam demais, né? Que é a literatura, a relação da literatura com a escola, por exemplo. Eu acho que tem várias questões aqui, eu estou animado para poder conversar com você. Que bom, Ricardo. Vamos começar, então. Vamos lá. Você acha que a divisão de textos segundo a faixa etária dos leitores, que se encontra em boa parte dos catálogos das editoras, é um bom começo? Ou, transformando em pergunta uma passagem de seu artigo, Literatura Juvenil, como, onde e por quê, publicado na Reset, Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, de dezembro de 2021, por que somos levados a encarar com naturalidade a ideia de que existem literaturas designadas a públicos específicos? Literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta. Vai saber se tem até uma literatura senil, Ricardo. Então, mas sei lá, eu tenho discutido isso há anos, né, na verdade, né? Então, veja só, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui numa escola, uma escola não, uma feira do livro, estava lá o moleque com um livro na mão falando assim: "Ah, não, esse livro aqui é para criança de 10 anos, eu tenho 11". Que isso, né? Então, assim, eu acho que há uma confusão entre as coisas. Quer dizer, livros didáticos, faz todo sentido que eles sejam divididos em faixas de idade, porque são os conhecimentos que vão ser dados por esses livros, né, nos diferentes anos da escola. Isso é uma coisa. Agora, literatura, quando a gente fala de literatura, nós estamos falando na minha opinião, pelo menos, nós estamos falando de outros assuntos que não são assuntos didáticos. Então, se você for pensar bem, a literatura vai tratar de quê? Vai tratar de, sei lá, por exemplo, a busca do autoconhecimento. A gente conhece esse tema, até os contos populares, por exemplo, são uma grande referência disso. O herói sai, tem uma série de aventuras e consegue atingir o seu objetivo ou não, né? E por aí vai, tem vários assuntos, depois eu posso até voltar a esse tema dos assuntos que eu chamo de assuntos que ninguém sabe, né? Então, respondendo mais objetivo a sua pergunta, eu prefiro, eu como escritor, eu prefiro 1000 vezes que uma criança olhe o seu pai e fale assim: poxa, como esse cara é parecido comigo, né? Então, o que é isso? Então, como tratar de assuntos que são assuntos que gerem uma identificação entre o filho e o pai, entre o adulto e a criança, né? Esse é o meu ponto. Então, por exemplo, nós todos estamos buscando o nosso autoconhecimento, nós todos gostamos de conforto, todos somos sexuados, nós todos, sei lá, temos sonhos, temos medos. Então, como fazer quer dizer, tudo isso que eu falei aqui não entra em livro didático, se você for pensar. Livro didático, ele tem a matéria tal, a matéria tal, a matéria tal, matemática, português, etc. E tal. Agora, esses assuntos humanos, subjetivos, porque o medo é uma coisa que eu posso ter medo e a outra pessoa não ter. Mas é interessante que eu leia um livro e que aquele medo esteja presente. Vou contar um episódio que aconteceu comigo.
há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui para Ilhéus participar de um evento cultural, educacional e tal. Né? Desci de avião, lá no aeroporto de Ilhéus, nunca tinha ido lá, inclusive. Aí estava no aeroporto, calmamente, me aparece um menino de uns 10 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro, até hoje eu lembro um pouco dele, assim. Ele chegou para mim e falou, eu posso ir com o senhor? Eu falei, eu estou chegando agora. Ele falou, não, eu vou com o senhor. Eu falei, não, mas como eu... Né? Não, eu falei para ele, mas eu moro em São Paulo. Né? Eu estou vindo aqui agora. Ele falou, não, eu posso trabalhar. Eu falei, cara, eu olhei para ele e falei, mas o seu pai sabe que você está aqui? Sim, ele que me mandou vir aqui para, digamos, ver se alguém me ajuda. Você está entendendo? Isso é o mundo real, não é o mundo didático, não é o mundo politicamente correto. Isso aí é João e Maria, por exemplo. João e Maria total. Então, só para terminar minha resposta, eu, desde o começo, quando eu comecei a escrever, ou mesmo antes de começar a escrever, mas já pensando em escrever livros para crianças e jovens, para mim uma referência que sempre me confundiu beneficamente, na verdade, foram os contos populares. Então, se você for pegar aqueles temas dos contos populares, João e Maria é o caso, mas Branca de Neve, por exemplo, a madrasta ou a mãe, que no caso é a mãe, ela manda matar a filha quando a filha chega numa idade que está competindo com ela. É isso. Simples assim. Leia a história e todo mundo sabe. É isso. Entendeu? Então, esses assuntos tão densos, mas ao mesmo tempo apresentados de uma forma tão... num patamar assim que todo mundo ouve, uma criança ouve, um homem de idade ouve, todos jovens, todo mundo ouvem e com interesse, veja só. Eu pensei comigo como escritor, esse é o meu objetivo como escritor, é conseguir fazer uma literatura assim. Né? Sim, me alonguei um pouco, desculpe. Imagina. Isso que você traz é muito importante, porque são temas que não envelhecem, né? Nesses Não, contos. isso. É incrível, né? Agora, eu queria te perguntar como é que os educadores podem refletir e questionar esses modelos e paradigmas vigentes? Então, é difícil responder. Eu não saberia. O que eu posso te dizer, mas é o seguinte: veja bem, é que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir um pouco é esse vínculo que está naturalizado entre a escola e a literatura. Tá? A arte, né, digamos assim, a arte e a literatura na escola, a poesia, etc. E tal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que os professores precisariam pensar muito nisso. Uma coisa é você ter o livro didático, que tem características. Por exemplo, vou dar um exemplo. O livro didático, ele pressupõe que 100% dos leitores vão ter uma única interpretação. Ele quer isso. Ele precisa disso. Não adianta você ter um livro didático que cada um entende uma coisa. Tá? Muito bem, quando você entra em contato com a literatura, não é isso, é o contrário. Você pode ter diferentes leituras e talvez aquela obra que possibilite mais leituras, né? Seja ambígua, tenha contradições, ela é a mais rica. Então, é uma diferença crucial. Na minha opinião, independente de entrar em grandes valores, assim, eu acho que o professor deveria estar preparado para parar e falar, agora nós vamos entrar no território da arte e da literatura. Esse território é um território que tem tais características. Nós vamos encontrar textos subjetivos, não objetivos. Então, são visões pessoais dos autores. Tá? Nós vamos encontrar temas que nós normalmente não entramos em contato quando a gente estuda nos livros didáticos. Por exemplo, a contradição, a visão bacana da contradição, no meu modo de ver, é a colisão do bem contra o bem. Veja só, o que é isso, a colisão do bem contra o bem? Por exemplo, a natureza e sociedade gera um terceiro, cultura. Isso é a colisão do bem contra o bem. Ou, por exemplo, dois amores, né? Ou duas decisões difíceis que uma anula a outra, sei lá. Esse é um assunto que não vai aparecer em livro didático nenhum.
mas esse é um assunto humano muito complexo e que vai entrar, que pode aparecer e deveria aparecer, e os autores, na minha opinião, deveriam estar atentos a esses assuntos e trazer esses assuntos para a literatura, porque esses são os assuntos pertinentes à arte e à literatura, né? A morte, por exemplo, né? É isso, quer dizer, nós estamos aqui, nós vamos um dia morrer, todos sabemos disso, as crianças sabem disso, né? Então, como lidar com isso, né? Tem um autor, o Rorty, ele fala assim, esforços para lidar com a nossa finitude. É uma maneira de ver esse tema, né? Mas você pega a Hannah Arendt, por exemplo, ela fala uma outra coisa que eu acho sensacional, ela fala assim, não, que nós vamos morrer, isso é óbvio, mas nós não viemos aqui para morrer, nós viemos aqui para recomeçar, olha que interessante. Então ela fala assim, todos nós viemos ao mundo para recomeçar, ter novas ideias, e seria muito importante que as crianças tivessem isso, que a escola passasse falando, você veio aqui para ter ideia que ninguém teve. Você está aqui na escola para estudar, para um dia você ter uma ideia que nenhum adulto teve. Trata-se disso, veja, esse assunto é ligado à morte também. A Hannah Arendt fala isso claramente, ela fala assim, não, nós não somos seres para a morte, nós somos seres para recomeçar. Pô, é lindo fantástico isso, Ricardo. É fantástico isso. Né? Então, eu vou recomeçar uma coisa que você colocou lá para trás um pouquinho, que eu gostaria que se aprofundasse. Tá. Que é um tema que você tratou no seu artigo Literatura, Discurso Popular e Modernidade, que foi publicado no Jornal de Literatura, Rascunho, de agosto desse ano. Nesse artigo, você sustenta que os chamados livros para crianças e jovens nada mais são, em grandes linhas, do que trabalhos que recorrem ao que podemos chamar de um discurso popular. Você já falou um pouquinho lá atrás dos contos populares, mas eu gostaria que você explicasse, porque aqui eu acho que tem uma outra dimensão para além dos contos populares. O que você entende por discurso popular? Sim. Então, é um assunto que eu estudei, né? Acabei estudando, fiz meu doutorado em cima de letras de samba, né? Porque eu pensava assim comigo, poxa, se os contos populares são uma referência tão importante assim para mim, que linguagem eles usam? Mas hoje eu quero trazer para você uma coisa que eu tenho pensado e trazido, né, que é a seguinte, veja bem, quando a gente fala em discurso popular num país como o nosso, a primeira ideia que vem é favela, semi-analfabetos, pobres. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre esse assunto que eu estou falando. Eu estou me referindo a um discurso compartilhável, um discurso que trate de assuntos que sejam de interesse amplo. Tá? Porque essa é a lição da cultura popular. O artista popular, lá agora falando do povo mesmo, né? Os estudos falam o seguinte, que eles são artistas que eles têm o seu eu, têm o seu ego, mas os assuntos pessoais, de interesses absolutamente pessoais dele, eles são colocados no segundo plano, e o primeiro plano são os assuntos nossos, os assuntos que dizem respeito às angústias da comunidade, às dúvidas da comunidade, às alegrias, às crenças da comunidade. Então, é sobre isso que eu estou falando. Então, por exemplo, veja só, no caso do Brasil, com tantas pessoas que mal são alfabetizadas, como é que nós podemos valorizar, na minha opinião, é valorizado exageradamente, um discurso complicado, uma visão da literatura experimental, entendeu? Fluxos de consciência, experimentações sintáticas. As pessoas mal sabem ler. Agora, se você escreve um texto com começo, meio e fim, né? Digamos assim, numa linguagem clara, mas com um assunto muito interessante, então estou tentando dizer assim que vamos deixar um pouco a forma, as experiências formais de lado, e vamos falar dos conteúdos, porque eu acho que, principalmente num país como o nosso, porque a sensação que eu tenho é que esse discurso, digamos assim, elitista, vamos chamar assim, não popular, portanto, né, ele acaba mantendo a situação desigual que nós temos no nosso país. Então, quando eu falo em discurso popular, eu me refiro... Eu vou dar um exemplo para vocês, para você que eu já contei outras vezes. Né? Eu, quando era criança, meus pais tinham... Isso da década de 50, tá? Meus pais tinham discos de um grupo chamado Jograis de São Paulo. Era um grupo de 4 artistas,
eles recitavam poemas. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Murilo Mendes, nossa senhora, nunca vou me esquecer do Murilo Mendes, que eu aprendi ouvindo esses livros, esses discos, com 9 anos de idade. O que acontece? O que eu gostava desses poemas? Tinha alguns que eu não compreendia nada. Eu ouvia, né? Então, primeira coisa, eu não saberia ler esses poemas, mas ouvia outra coisa. E segundo, esses poemas eram a característica que eu vejo hoje, uma linguagem compartilhável, pública, narrativa. Então, por exemplo, o Caso do Vestido, Carlos Drummond de Andrade, para ficar num exemplo mais prático, né? Poxa, eu amava ouvir esse poema. Eu tinha 9 anos de idade, mas minha mãe, de quem é esse vestido? Para minhas filhas, vamos mudar de assunto, porque o seu pai já vem chegando. Contava uma história, pô. Eu tinha 9 anos, eu não era capaz de ler o poema, mas ouvi Jandira, por exemplo, de Murilo Mendes. Nossa, foi talvez um dos textos que mais me marcaram na vida. Eu tinha 9 anos, eu ouvi aqueles caras falando Jandira, o mundo começou no seio de Jandira, depois vieram outras peças da criação. É um poema surrealista de uma mulher extraordinária. Assim, ele vai descrevendo o que acontecia com essa Jandira, né? É maravilhoso aquilo. Então, numa linguagem, veja só, voltando, numa linguagem acessível, o que não significa que é uma linguagem banal, ao contrário, Murilo Mendes, no caso, poxa, era um texto surrealista. Mas você entendia, aquelas imagens pareciam metáforas, eu não sabia nem o que era metáfora, mas eram metáforas sobre a existência, sobre a vida, sobre a beleza da mulher, sobre o mistério que a mulher tem, etc, etc. Então, é isso que eu quero frisar, né, para você. Quer dizer, sinto que uma parte da nossa elite, que assim, 10, 20, 15% da população, valoriza pra caramba um discurso que parece aqueles padres antigos que falavam em latim, entendeu? Ninguém entende nada, só eles, e adoram isso, entendeu? Eu acho que o jovem que está querendo ser leitor, quando ele entra em contato com esse discurso, sabe o que ele pensa? Ele fala assim, pô, eu não nasci para isso. Está muito acima da minha condição. E não é verdade. Nós podemos oferecer uma literatura extraordinária, formar leitores aos montes, apresentando uma literatura que seja compreensível, mas que trate de assuntos complexos. Porque, no fundo, por trás está a seguinte ideia: assuntos complexos demandam textos complexos. Isso não é verdade. Basta você olhar os contos populares. São assuntos complexíssimos, tratados de uma forma que o cara de 8 anos, o cara de 18, de 38, de 80, todo mundo junto se emociona. Isso aqui é mais, pô. Lindo isso, Ricardo. Eu ainda queria continuar nessa toada desse discurso popular que você ressignifica de uma forma tão incrível, que nesse artigo a que eu fiz referência, sim, você chama a atenção para a importância de um discurso nós. Você escreve discurso nós com hífen, é uma palavra, né? É, uma palavra. E saudosa de utopias, como eu ando ultimamente, essa passagem de seu texto me botou comovida como o diabo, lembrando um verso do Drummond. E do Drummond, exatamente. Explique, por favor, um pouco essa ideia de nós, esse nós aí do discurso nós. Como é que ela pode, de algum modo, apontar critérios para selecionar textos para criança, jovem, seja lá para quem for, esse discurso nós? Então, essa ideia, ela surge assim, no meu trabalho, né? Surgiu, eu uso isso aí na minha tese. Eu tenho um livro que foi publicado pela Edu, chama Abençoado e Danado do Samba, né? Então, é importante explicar primeiro que ela se contrapõe a um discurso eu. Qual é o discurso eu? É o discurso egocentrado. É, assim, experimentações particulares do autor, experimentações, assuntos de interesse específico dele, né? E por aí afora. Sei lá, vamos chamar que é um discurso individualista. Tá? O discurso nós é aquele que eu já me referi antes, quer dizer, na verdade, é um discurso em que os assuntos da comunidade ou os assuntos do grupo, digamos assim, são colocados em maior destaque do que discursos idiosincráticos demais.
Tá? Nós podemos optar por isso. Eu posso escrever um texto de assuntos herméticos, que só eu mesmo, no fundo, me debato com eles e coloco isso. Vai ser difícil alguém entender. Tá? Mas, por outro lado, eu sei que tem leitores que podem se interessar por isso. Eu não estou dizendo que esse é ruim necessariamente. Eu estou querendo dizer o seguinte aqui, que eu, como autor, eu posso falar assim, puxa, eu vou tentar tratar de assuntos que sejam, digamos, que consigam, digamos assim, abranger mais pessoas em volta de mim. Seria esse nós, na verdade. Então, por isso que eu falo, eu fiz uma lista aqui, olha aqui, ó, busca do autoconhecimento, as coisas da paixão, o outsider, por exemplo. Então, o outsider, o vai caro ser ghost na vida, mas, por exemplo, eu botei aqui Emília Maluquinho, Menino Maluquinho e Peter Pan, são outsiders, são marginais. Está entendendo? Isso aí tem a ver com qualquer literatura. O que mais que eu botei? As contradições humanas, a colisão do bem contra o bem, né? A efemeridade, a morte, né? A humilhação, temas como humilhação. Você imagina, por exemplo, uma criança negra, de repente, se dá conta do racismo. Caramba, que dor é essa? Que punhalada é essa nessa pessoa? E quantas pessoas não temos no Brasil nessa situação? Então, por exemplo, esse é o assunto da humilhação. Isso todos nós, não há quem não possa ser humilhado. Está entendendo? E, ao mesmo tempo, é um assunto que não está na gramática, na matemática, na física, na química, não tem nada a ver, não é um assunto, digamos assim, do corpo oficial do conhecimento. Então, eu estou falando assim, são assuntos humanos vistos do ponto de vista subjetivo, mas de uma forma que seja, digamos, compartilhável. Essa é a ideia do nós, né? É uma forma compartilhável. Então, é isso. Não sei se eu consegui me explicar. Nossa, melhor impossível, Ricardo. Que bom. Vamos seguir. Em Vamos. seu artigo Literatura Juvenil, Como, Onde e Porquê, você adverte que o espaço da literatura de ficção e poesia, ou seja, o espaço da arte, anda cada vez mais ameaçado por obras criadas apenas para serem consumidas e descartadas, Sim. por obras de fundo utilitário ou militante, que defendem causas, fazem prescrições, doutrinam e pretendem dar lições. Que características de caráter predominantemente estético devem orientar os educadores a realizarem boas escolhas literárias? Então, bom, é exatamente isso, que eu não vou repetir o que você falou, que está no artigo, né? Mas eu quero salientar um ponto, as literaturas que estão lutando por causas sociais. Veja só, o que acontece ali, eu vejo isso cotidianamente, entendeu? Então, a obra é uma obra contra o racismo, ou ela é a favor da ecologia, ou sei lá o quê, ou uma causa social importantíssima, mas a obra é ruim. Está entendendo? Então, o que acontece? Quer dizer, não basta uma demanda, não basta uma ideologia para você dizer que uma obra é boa, né? Então, o que eu acho que o professor tem que ter em mente, né? Primeiro, a originalidade da obra. É uma obra original, tem uma, né? O uso da metáfora, por exemplo. Como que essa obra corresponde a uma metáfora? Ela inteirinha. Que metáfora? Porque as obras, em geral, correspondem a uma metáfora, as obras de ficção e poesia, né? Elas são uma metáfora. E mesmo as imagens, né? Então, o professor tem que estar atento. Ele fala assim, poxa, por exemplo, a Casa Tomada do Cortázar. É uma metáfora. Mas outras obras maiores, Grande Sertão Veredas, talvez correspondam a algumas metáforas. Quais são? Entendeu? O que é isso? O que é esse Riobaldo? Olha o nome dele, Riobaldo. Interessante, né? Então, muito bem. O que mais? Eu fiz uma lista aqui, quer ver? Original, a capacidade ficcional, a exploração inventiva e consciente da linguagem. Então, enquanto uma obra didática, o texto é objetivo e impessoal. Praticamente, se você pegar as obras didáticas, os textos são mais ou menos iguais. Por quê? Porque eles querem que todos os leitores tenham uma única interpretação.
Se o cara começar a inventar moda, vai ficar confuso. A pessoa que escreve, que trabalha com literatura e com poesia, pode experimentar à vontade, ao contrário, até ela usa ambiguidades de propósito, fala coisas com duplo sentido e tal. Então, o que mais que eu botei aqui? O uso da metáfora, a linguagem marcada pela subjetividade. É interessantíssimo. Você lê o texto de um Pedro Bandeira, por exemplo, se você lê alguns livros dele, você vai encontrar algumas marcas em comum que marcam o trabalho dele inteiro. Você pega o texto da Eva Furnari, é completamente diferente, mas tem algumas características lá dentro. Isso é interessante que o professor olhe ele mesmo com o olho dele e depois ele possa até discutir com os alunos essas marcas que os textos trazem. O que mais que eu botei aqui? Abordagem de temas humanos complexos, é isso, quer dizer, mais ou menos isso. Sabe, eu vejo a literatura, assim, eu gostaria que os professores vissem dessa forma, né? Como se a literatura fosse, a arte, na verdade, fosse uma árvore, essa árvore é cheia de galhos, esses galhos estão todas as literaturas, literatura para adulto, para criança, para isso, para aquilo, romances, contos. O que caracteriza toda essa literatura são isso que eu estou falando aqui, originalidade, o caráter ficcional e essa lista que eu acabei de falar aqui para vocês, né? E normalmente as pessoas não falam isso, elas falam assim, não, uma obra de arte não pode ser, a literatura infantil não pode ser uma obra de arte. Como não? Da onde que tiraram essa ideia? Né? Quer dizer, por que desprezar tanto a criança, né? Pô, Nossa, como assim? Né? Incrível isso. E é verdade essa questão de tratar a literatura para a criança como uma literatura menor, e não é nada disso. Né? Quando ela essa capacidade de criar, de desenvolver temas complexos, como você falou, Sim. numa linguagem possível, ela dialoga tanto com o adulto que lê para a criança, como para a criança. Né? Nossa, eu acho exatamente isso. E eu acho que o desafio do escritor que pretende ser lido por crianças, isso eu pretendo ser. Esse é o meu desafio. Mas eu pretendo ser lido por crianças, mas quero que o pai dessa criança se emocione da mesma forma. É um desafio, é difícil. Nem estou dizendo que eu consiga fazer isso. Veja bem, não estou dizendo isso. Mas estou falando que esse é o desafio do escritor. E outra coisa, a gente tem que... Vamos conversar. É difícil fazer um bom trabalho. Sim. Entendeu? É muito difícil. Quer dizer, você falar uma obra é uma obra literária, um conjunto de poemas significativo, é raro, é muito difícil. Entendeu? Estamos todos trabalhando aqui. Hoje em dia, como tem uma indústria cultural, é livro para tudo quanto é lado. Né? Agora, a gente tem que lembrar sempre uma coisa. A indústria cultural, veja bem, se o mercado consumidor for composto por idiotas, a indústria fica condenada a criar, produzir e vender idiotices. Isso não tem dúvida. Entendeu? Então, a gente tem que ter um pensamento crítico também a respeito disso. Né? Eu acho que está assim meio... Qualquer coisa, hoje em dia, tenta se vender, entendeu? A escola é um lugar para criar esses critérios. A professora e os seus alunos, o professor e os seus alunos, têm que meditar sobre isso. Entendeu? Sobre o pensamento crítico mesmo, a respeito, vamos olhar em volta, calma aí. Né? Muito bom, Ricardo, que beleza. E essas reflexões acho que são muito importantes, mas a gente está chegando quase ao fim da nossa conversa, mas eu não gostaria de terminar sem provocar o seu olhar de ilustrador. E quando a gente está falando dessa preocupação de escrever para a criança, eu tenho a curiosidade de saber se, quando você ilustra um livro para crianças, se você também leva em conta se elas sabem ou não sabem ler. As imagens têm a mesma função se a criança é alfabetizada ou não? O que você poderia falar sobre isso? Sim, eu acho muito interessante isso. É claro, por exemplo, a ilustração, quando a criança não sabe ler ainda, ela bem é o nome que ela tem, né? Ilustrar, é iluminar, quer dizer, a ilustração está lá para ajudar aquele leitor iniciante a compreender a situação. Só que tem o seguinte, um camarada de 8 anos já dominou a situação da leitura, ele sabe ler. Então, cabe ao ilustrador, então, repetir, fazer mais uma vez, redescrever, digamos assim, aquilo que está dito no texto? Acho que não.
Eu acho que, à medida que ele sabe que o leitor se libertou, já sabe ler, quer dizer, né? Então, isso permite que o ilustrador possa viajar, fazer analogias, fazer com que o texto, de repente, de alguma forma, digamos assim, dialogue com a imagem, não que a imagem repita o texto, ao contrário, que a imagem traga uma informação que o texto não tinha. E isso vai causar uma terceira leitura, eu vejo assim, né? E eu acho uma riqueza total, entendeu? Eu adoro fazer os desenhos. Eu quero dizer para você que, quer dizer, eu considero assim, o trabalho como ilustrador um trabalho tão importante quanto o trabalho do escritor. Tá? É tão desafiante quanto você pode criar imagens. Por exemplo, eu vou mostrar aqui umas imagens. Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Que mais aqui? Essa imagem aqui, ó, do Caderno Veloz aqui, ó. Poderia mostrar um monte de imagens. Eu quero só dizer, isso é uma riqueza. O camarada olha e cada um de nós são metáforas, na verdade. Então, por exemplo, metáfora, que é uma coisa, às vezes, que as pessoas não sabem bem o que é, na escola, talvez seja um pouco difícil de explicar. As imagens, elas são um prato cheio para discutir a metáfora, fazer a criança olhar as imagens, porque essa imagem pode ser interpretada de diferentes maneiras. Essas imagens que eu mostrei, essas duas, né? E isso faz com que o professor, já que nós estamos falando da escola, né, como um espaço em que a literatura vai ser usada, não é o espaço ideal, eu volto a repetir isso. O ideal seria que as crianças tivessem, no mundo ideal, né, tivessem bibliotecas em casa, lessem os seus livros, tivessem um acesso livre, assim, sem nenhuma utilitarismo. O professor tem que saber disso. Ele tem que, dentro da escola, falar assim, para tudo, agora nós vamos ler literatura. Então, a escola paralisa, estanca a escola. Agora, eu vou ter uma interpretação, o professor vai falar, e vocês podem ter outra. Nós vamos juntos discutir o que a gente sente. Eu gosto muito de uma ideia do John Dewey, que eu acho fantástica, que é a seguinte, ele fala assim, o professor que preparar a aula, entrar na classe e der a aula, igualzinho como ele preparou, não deu aula. Veja que interessante. O professor, ele prepara a aula, segundo o Dewey, que era um democrata, veja bem, ele era um filósofo da democracia. O que ele faz? Entra na aula e, junto com os alunos, vão chegar onde só Deus sabe aonde. Onde for possível. Ele fala assim, a aula é uma construção feita pelo professor e os alunos, assim como a democracia. É feita pelas pessoas. Ele fazia... O Dewey é genial, né? É muito genial, né? E didático, né? Então é isso, quer dizer, o professor tem que saber agora, não vamos transformar a ficção em utilidades. Vamos deixar para os livros didáticos. Aqui vamos juntos nos emocionar, vamos trocar diferentes opiniões, diferentes visões, né? E, poxa vida, eu acho que esse professor vai formar leitores. Não, e essa associação que você faz, Ricardo, é extremamente importante, principalmente se a gente considerar que, em função daquela exclusão a que você fez referência no começo da nossa conversa, Sim. boa parte das crianças, se não for na escola, não vai ter a possibilidade de ter essa vivência, né? Com certeza, que, coitado, a criança não tem um livro em casa. Muitas vezes a criança é filha de pais que não sabem ler, né? Então, o papel da escola é fundamentalmente importante num país como o nosso, mas o professor tem que ter esse discernimento para ser, quer dizer, tem que ter um lugar dentro da escola em que a arte entre. A arte como uma manifestação subjetiva, a arte como uma manifestação ambígua. Ela não tem uma ordem só, ela não é uma mensagem única. Isso são características da arte. Uma originalidade que surpreenda, e de repente você fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, é uma série de coisas, acho que até já mencionei aqui, né, e tal, mas o professor tem que ter essa consciência, é fundamental, ele tem que se preparar para isso, se ele não tem a consciência, ele tem que ir atrás dessa consciência, entendeu? Porque ele vai lucrar, ele vai ser um leitor melhor, ele vai se emocionar mais com a literatura, né? E essa ideia do planejar para reconstruir é muito lindo, que Sim. você colocou, que é do Dil, né?
Quer dizer, Dewey, a ideia de eu preparar, mas exatamente porque eu preparei, eu posso me colocar em disponibilidade para Isso, escuta, né? isso. E escutar, porque de repente vem um aluno e solta uma lá que você fala, pô, eu nunca tinha pensado nisso. O que, que é isso? Que bacana, genial, entendeu? A gente, isso é humano que seja assim, e isso faz com que os alunos comecem a sentir que a voz deles vale, porque é uma coisa certa, eles vão substituir a gente. A escola tem que preparar esses caras para ter ideias que nós não tivemos. Sim. Entendeu? Eles têm que saber disso. Uma criança ele tem que ter essa responsabilidade. Ele fala, não, eu estou aqui para ter ideias que os adultos não tiveram. Ele para assim, opa. Às vezes eu brinco com as crianças e falo assim, cara, quantos anos você tem? 10. Você sabia que você vai ser avô? O cara regala o olho também e fala assim, você está rindo de quê, né? Você vai querer que o seu neto tenha um mundo melhor ou pior do que esse aqui? Não, melhor. O cara assume o papel de avô. Mas é verdade. Isso bota o cara na narrativa da civilizatória, entendeu? Ele não tá aqui de graça, não. Ele está aqui para ter ideias que ninguém teve. Então leva a sério, pô. Que delícia de prosa, Ricardo. Eu queria muito, muito te agradecer. Acho que você iluminou a nossa reflexão sobre esse assunto. Eu acho que isso vai ser extremamente importante para quem nos ouve. Muito, muito Sim. obrigada, Ricardo. Ah, poxa, que bom. Muito obrigado, Mazé. Também foi um prazer poder conversar, contar umas ideias. E são ideias que a gente precisa discutir, né? Mais do que tudo discutir, não são verdades. Né? São E a gente ideias está para a gente precisando discutir. conversar muito, né, Ricardo? Não, é verdade. Muito obrigada. Tá E bom, Mazé. eu queria agradecer também a quem nos ouviu até aqui agora e convidar para uma outra prosa, Ricardo. O convite já está aceito. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.